Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo dessa nossa aula, então acompanha comigo. Aí está, o objeto de conhecimento é interpolação geométrica, ok? E o detalhamento é definição e aplicação. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de número 7, tudo bem? Então, vamos ao conteúdo. Muito bem, então vocês viram aí no nosso abre-aulas que nós iremos falar sobre a interpolação geométrica. Afinal de contas, o que é interpolação geométrica, né? Interpolar meios geométricos nada mais é do que você inserir alguns números entre os extremos, ou seja, eu tenho uma sequência numérica, só que aí eu só tenho o primeiro e o último termo dessa sequência, por exemplo. E aí eu preciso colocar os outros termos entre esses dois números que eu tenho. Então vamos supor que eu tenha ali uma sequência de 6 números. Só que desses 6 eu só conheço o primeiro e o último termo, ou seja, eu conheço o A1 e eu conheço o A6. Então, nós precisamos inserir os demais termos entre o A1 e o A6, ou seja, o A2, o A3, o A4 e o A5. Né? Eu preciso inserir esses 4 termos entre esses dois. Tá? Então, isso é interpolação geométrica. Só que para eu descobrir quem são esses 4 termos ali do meio, né? Estou usando aqui 4 termos, mas pode ser uma sequência com uma quantidade qualquer de números, tá? Para eu descobrir que números são esses, que eu vou colocar ali no meio, né? Eu preciso encontrar a razão, tá? Nós já vimos que tanto na progressão geométrica quanto na progressão aritmética, a razão ela é um fator ali fundamental, né? Importantíssimo para a gente montar a nossa sequência numérica, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre quem são esses termos aí do meio. Bacana? Então vamos para a nossa cartela, a nossa primeira cartela aí, onde nós temos a definição, tá? Então, uma progressão geométrica é uma sequência numérica que respeita uma lei de formação. Isso aqui nós já estudamos, né? Nós já vimos que toda sequência numérica ela tem uma lógica, ela tem ali uma lei de formação. Ela precisa obedecer essa lógica, tá? Numa PG, todo termo a partir do segundo é obtido fazendo o produto entre o termo anterior e uma constante Q, que é a nossa razão, tá? Então nós já estudamos que para eu obter o próximo termo de uma progressão geométrica, eu vou multiplicar essa razão com o termo anterior dessa sequência, tá? Sempre assim. Essa constante aqui é chamada de razão da progressão geométrica. Na nossa próxima cartela aqui, nós temos, né? Interpolar meios geométricos quaisquer, né? A1 e AN significa determinar os números reais existentes entre A1 e AN. Então, eu dei o exemplo agora há pouco para vocês ali, né? Eu tenho A1 e tenho o A6, por exemplo. Eu tenho o A1 e tenho o A6. Olha só. Eu tenho aqui uma sequência numérica. Eu preciso descobrir quem são os termos que estão entre o A1 e o A6. Quem é o A2? Quem é o A3? O A4? E o A5? Quem são esses termos? Tá? Então, para isso, a gente precisa, a primeira providência que a gente tem que tomar, né, é encontrar a nossa razão. É ou não é? Ora, se eu sei quem é o A1, e eu conheço a minha razão, para eu encontrar o próximo termo daqui dessa sequência, que vai ser o A2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A1, vou multiplicar com a razão
e vou obter o próximo termo. Entenderam a lógica? Para eu encontrar esse A3 aqui, o terceiro termo, eu vou pegar a minha razão, que eu já conheço, vou multiplicar com o termo anterior, que é o A2, e vou encontrar o A3. Para encontrar o A4, mesma ideia. Vou pegar a razão, multiplicar com o A3, encontro o A4 e assim por diante. Tudo bem? Então, qual é a moral da história aqui? Precisamos encontrar a razão, tá? Como é que a gente encontra a razão de uma PG? Vamos lá, então? Continuar? Muito bem. Então, para a realização da interpolação de meios geométricos, precisamos utilizar a fórmula do termo geral da PG. Então, essa daqui é a fórmula do termo geral, tá? Aqui está. Você já deve ter anotado no caderno. Então, a gente vai utilizar essa fórmula. Fórmula do termo geral da PG. Então, para interpolar meios geométricos, também é necessário conhecer o valor da razão, que foi o que eu acabei de falar aqui, né? A gente precisa determinar a razão. Tudo bem? Entendido até aí? Vamos seguir agora com o exemplo? Acompanha comigo aqui um exemplo. Veja. Vamos inserir 3 meios geométricos entre 6 e 486. Entre 6 e 486. Então, o que ele está falando para nós é o seguinte, ó. Interpolar 3 meios geométricos. Então, ele quer que a gente coloque 3 números entre o 6 e o 486. É isso que ele está falando, tá? Então, o primeiro número aqui é o 6. E o último é o 486. Beleza? Precisamos, então, descobrir quem são esses 3 números que vão ser colocados aqui no meio, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir que números são esses? E aí, você já tem alguma ideia de como é que a gente faz isso? Se eu, por exemplo, colocar aqui qualquer valor nessa interrogação, será que eu vou obedecer a algum critério da sequência numérica? Claro que não, né? Porque como nós já vimos ali na definição anterior, a PG, ela obedece uma lei de formação, tá? Então a gente tem que obedecer essa lei para poder ter lógica nos números que a gente vai encontrar aí entre o 6 e o 486, tá bom? Então veja, o A1 nesse caso aqui é o 6, que foi dado, né? E aí eu tenho o último termo, que é o AN, 486, tá? Esse N aqui é a quantidade de termos que eu tenho na minha PG, tá? É a quantidade de termos. Quantos termos eu tenho nessa PG aí? Eu tenho 5 termos, né? Tenho 5 termos. Eu não sei quem são os 3 aí do meio, mas eu sei que são 5. Tudo bem? Eu sei que são 5. Beleza, como é que a gente vai fazer então para encontrar esses termos do meio? Vamos então determinar a nossa razão. Olha como é que vai ficar, pessoal. Presta atenção agora. Está aqui a equação, né, que a gente usa, a equação do termo geral, a fórmula do termo geral, tá? E aí nós vamos substituir os valores que nós já temos. Quem são esses valores que nós já temos? Eu tenho o 486, que vai ser o AN, tá? Eu tenho também o A1, que é 6, né? O 6 é o primeiro termo e o 486 é o último termo lá da minha sequência. Tudo isso aí foi dado no problema, ok? Que é a razão que eu estou procurando, tá? Não esquece, eu estou procurando a razão. E nesse expoente aqui, ó, n menos 1, nós vamos fazer 5 menos 1. Por que 5? Porque nós temos 5 termos na nossa sequência numérica aí, em questão, tá? Que é essa sequência aqui.
Tudo bem? Essa sequência. 5 termos, portanto. Então, substituindo aí os valores, olha como é que vai ficar. 486 igual a 6 vezes Q elevado a 4. Tá? E aí, pessoal, nós temos agora uma equação. Nós precisamos resolver essa equação aí. Como é que a gente resolve essa equação? Acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho Q elevado a 4 igual a 486 dividido para 6. Tudo bem? 486 dividido para 6. Vejam que eu apenas coloquei o termo que tem letra no primeiro membro, né, que é o Q elevado a 4. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa fração. Então, vai ficar Q elevado a 4 igual a 81. 486 dividido para 6 é igual a 81. Tá? Veja que nós temos um expoente aqui nesse termo, né? Esse termo que tem letra. Então, eu vou transformar esse expoente em raiz. E aqui eu tenho uma raiz quarta de 81. Tá? Raiz quarta de 81. Professor, quanto vale a raiz quarta de 81? Para a gente fazer isso de forma mais simplificada, o que nós podemos fazer? Decompor o 81. Tá? Então, você decompõe o 81 em fatores primos, tá? 81 dividido para 3 vai dar 27, né? Aí você divide 27 por 3 novamente, que vai dar 9. Aí divide 9 por 3, né? Que vai dar 3. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Então, vejam que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Tudo bem? Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? É importante a gente fazer essa decomposição quando a gente tiver esse tipo de situação em que a gente precisa resolver uma raiz cúbica ou uma raiz quarta. Tá? Decompõe o termo em fatores primos, igual como a gente fez ali, tá? E aí você transforma numa potência. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, tá? São valores equivalentes. E por que eu transformei 81 em 3 elevado a 4? Para eu poder simplificar aqui, ó, essa equação, tá? Olha só como é que vai ficar, acompanha comigo. Então, no lugar de 81, ó, eu vou escrever raiz quarta de 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 não é a mesma coisa que 81? Né? Feito isso, olha o que vai acontecer. Vou simplificar o índice da raiz com o expoente desse radicando 3 aí. Simplificando, eu vou sumir com essa raiz quadrada. Essa raiz quarta, no caso, né? Então vai sobrar aqui, ó, apenas 3. Ou seja, o valor da nossa razão, nesse caso aí, é 3. Viram só? O valor da razão é 3. Pronto. Professor, e agora? Encontramos a razão. Como é que a gente vai fazer para encontrar quem são os termos ali do meio, né? Os 3 termos ali do meio. Lembra que eu falei para vocês que para encontrar o próximo termo, eu vou multiplicar a razão com o termo anterior? Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Vamos encontrar esse termo aqui, o A2. Quanto vai dar esse A2, hein, pessoal? Pensem aí. Que valor eu vou colocar aqui nesse A2? Que valor eu coloco aqui? Ora, eu vou colocar 3 vezes 6, que é igual a 18, não é? Por que 3, professor? Porque 3 foi a razão que nós encontramos.
Ó, 3 é a nossa razão, tá? Então, por isso que eu vou multiplicar a razão com o termo anterior, que é o 6. Viram só? Para determinar agora o A3. Como é que eu vou fazer para encontrar o A3? Eu vou multiplicar o termo anterior, que é o 18, com a razão que eu encontrei. Quanto é a razão? Não é 3, né? Então, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 54. Então, o próximo termo aqui, ó, é o 54. Tranquilo demais, né, pessoal? E o último termo? O terceiro termo desconhecido aqui. Eu vou multiplicar a razão. A razão não muda, né? 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, com 1, 16. Então, o próximo termo aqui, ó, 162. Se você multiplicar a razão 3 com 162, você vai obter o último termo, que é o 486. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente vai interpolar os meios geométricos. A gente começa encontrando a razão, tá? Encontrando a razão, você multiplica o termo anterior com essa razão que você encontrar, tá? E vai encontrando os termos ali que estão faltando, tá bom? Vamos continuar então? Muito bem, então seguindo aqui com as nossas cartelas, tá? Encontramos aqui a nossa razão, né? Então com essa razão a gente consegue determinar os próximos termos. Vejam que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma razão em que o valor ele deu mais ou menos, né? Ou seja, eu tenho a razão ela pode ser tanto negativa quanto positiva, tá? Então eu consigo escrever duas sequências numéricas diferentes. Uma utilizando a razão negativa e outra utilizando a razão positiva, tá? Eu escrevi aqui para vocês apenas essa, tá? Apenas para a gente exemplificar, que foram esses três que nós encontramos, não foi? Mas se a gente usar a razão negativa, nós iremos encontrar esses outros três termos aí do meio. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Vamos agora para a questão de número 2, onde nós temos aí uma situação parecida, né? Só que agora nós já temos outros valores para encontrar. Então veja, os termos que faltam na sequência numérica. Então ele deu o primeiro termo, que é o A1, que vale 3, e deu o último termo, o AN, 1536. Ok? Para que tenhamos uma progressão geométrica são. Então quem são os termos aí do meio? Em primeiro lugar, quantos termos nós temos aqui no meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos que encontrar quem são os 8 termos que estão faltando aí no meio, tá? Então, para você que ainda não entendeu essa parte, já aproveita para acompanhar agora. Então, eu vou começar sempre encontrando a minha razão, tá? O primeiro passo é encontrar a razão. Então, para eu encontrar a razão de uma PG, né, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa aí é a fórmula do termo geral de uma PG. Muito bem, muito bem. A N, foi dado a N no comando da questão? Foi. É o último termo ali, ó, 1536. Tá? Então, no lugar de AN, eu já vou substituir aqui, ó, 1536. Bacana? Quem é A1? Quem é A1? A1 é o primeiro termo da minha sequência. Nesse caso aqui, é o 3. Vezes Q
Q é a razão que eu estou procurando, né? E esse n menos 1 é a quantidade de termos que eu tenho na minha sequência, tá? Quantos termos eu tenho aí nessa sequência numérica? Eu tenho 10, né? Porque eu tenho os 2 aqui das extremidades e tenho mais 8 no meio. Então, é um total de 10 termos. Então, esse n é igual a 10. 10 menos 1. Beleza, substituir todos os valores. Agora, vamos aqui resolver o que tem para resolver. Vai ficar 3Q elevado a 9. Tudo bem? 10 menos 1, 9. Beleza. Agora, vamos arrumar essa equação aqui. Eu posso escrever dessa forma, ó, 3Q elevado a 9 igual a 1536. Ok, pessoal? Dando para acompanhar aí? Muito bem. Agora a gente vai dividir 1536 por 3. Ó. Esse 3 aqui ele vai passar a dividir 1536. Então, vai ficar 1536 dividido para 3. 1536 dividido por 3, que vai restar 512. Então, vai ficar Q elevado a 9 é igual a 512, tá? Q elevado a 9 igual a 512. Agora, nós vamos transformar essa potência numa radiciação. Então, vai ficar Q igual a raiz nona de 512. Ok? Aí, pessoal, não é muito comum a gente trabalhar com esse tipo de raiz aqui. Raiz quarta, raiz nona, raiz quinta. O mais comum é a gente trabalhar com raiz quadrada, né? Ou no máximo uma raiz cúbica. Raiz quadrada de 81 é 9, né? Raiz quadrada de, sei lá, 36. Raiz quadrada de 25, né? São as raízes mais comuns da gente trabalhar. Quando a gente tem algo desse tipo aqui, ó, raiz nona de 512, a gente já começa a ter alguma dificuldade para extrair essa raiz, tá? Então, nesse caso, qual a técnica que a gente usa para resolver essa raiz aqui, essa raiz, no caso uma raiz nona, né? A gente vai decompor esse radicando aqui, ó, esse número que fica dentro do radical aqui, tá? Então eu vou decompor 512. Como é que a gente decompõe o número? Vamos lá? Você vai escrever o número aqui, ó, 512. E aí você vai começar decompor o número, nada mais é do que você dividir esse número sucessivamente, tá? Então, a gente sempre começa decompondo o número com o primeiro fator primo que nós temos. O primeiro número primo que existe. Qual é o primeiro número primo? É o 2, tá? Se você não conseguir dividir esse número por 2, aí você vai para o próximo número primo, que é o 3, tá? Se não conseguir o 3, aí você vai para o próximo, que é o 5, e assim por diante. Como eu tenho um número par, 512, eu consigo começar com o primeiro primo da sequência, que é o número 2, tá? Então, 512 dividido por 2, metade de 500 é 250, metade de 12 é 6. Então, a metade de 512 é 256. 256. Beleza? Aí, 256 é um número par, né? Eu continuo dividindo por 2. Metade de 250 é 125. Metade de 6 é 3. 125 mais 3, 128. Então, 256 dividido por 2, 128. 128 é par, né? Então, você continua dividindo por 2. 128 dividido para 2, 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 vai dar 16.
16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Quando chegar aqui em 1, a gente para, claro, né? Não dá para continuar mais. E aí você vai contar quantos termos você tem aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 9. Moral da história, meus amigos, 512 é a mesma coisa, é equivalente a 2 elevado a 9, tá? Então, isso significa que eu tenho duas maneiras de representar esse valor, 512. Ó. Eu posso escrever 2 elevado a 9, ou eu posso escrever 512. Tanto faz, tá? Qual é a diferença? A diferença é que escrevendo 2 elevado a 9, eu vou conseguir fazer essa simplificação aqui, ó. Eu vou conseguir simplificar esse radical, tá bom? Então vamos continuar lá. Então, nesse caso aqui, ó, Q é igual a raiz nona. No lugar de 512, eu vou escrever 2 elevado a 9. Beleza? Agora sim, ó, vou simplificar índice com expoente. O que foi que sobrou? Q igual a 2. Ou seja, a razão, nesse caso aqui, é 2. A razão é 2. Terminou, professor? Ainda não, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é encontrar os termos aqui do meio. Esse é o nosso objetivo, encontrar os termos do meio. Então vamos lá encontrar esse termo aqui. Quanto vale esse termo? Para eu encontrar esse termo, eu vou multiplicar o termo anterior, que é o 3, com a minha razão. Quanto vale a minha razão? 2, né? Acabamos de encontrar. 2 vezes 3 é igual a 6. Tudo bem? 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos encontrar o próximo agora. Agora eu vou multiplicar 6 com a razão. 2 vezes 6 é igual a 12. Vamos encontrar o próximo. 12 vezes 2, 24. Próximo, 2 vezes 24, 48. Próximo, 48 vezes 2, 9,6. Próximo, 9,6 vezes 2, 180, mais 12, 192. Vou colocar aqui para cima, tá? 192. 192 vezes 2, 384. 384. E 384 vezes 2, 768. 768. E 768 vezes 2... Se você multiplicar aí, você vai chegar justamente nesse valor aqui, ó. 1.536. Tá? Então aí estão os 8 termos que estavam faltando na nossa PG. Tá? É dessa maneira que a gente vai encontrar os meios geométricos, tá? Interpolar meios geométricos dessa forma. Começa encontrando a razão. Encontrou a razão, o maior trabalho que a gente tem ali, vocês viram que é determinar a razão, né? Encontrando a razão, você pega o termo anterior, multiplica, encontra o próximo. E aí você vai fazendo essa multiplicação, que aí você vai encontrar todos eles. Bacana, né, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!